Hoje, a nossa conversa é sobre o lipedema. Já ouviu falar? Lipedema. Lipedema, minha gente, é uma doença que afeta hoje 1 em cada 10 mulheres, o que soma cerca de 5 milhões de brasileiras. O lipedema é o acúmulo excessivo de gordura nos membros inferiores, principalmente nas pernas, quadril, tornozelos, causando sintomas como dificuldades para caminhar, sensação de peso nas pernas, inchaço no local ou dor ao toque. E na salinha da saúde, eu recebo hoje, minha gente, dose dupla, minha gente, a doutora Gabriela Alves, que é nossa médica cirurgiã vascular, e a Gabriela Antoni Tossi, que é nossa fisioterapeuta. As duas Gabrielas. Hoje está fácil para decorar os nomes. Boa tarde. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde, Gabis, né? Bem-vindas, que alegria poder recebê-las. Gente, esse número está assustando, 5 milhões de mulheres, principalmente brasileiras, sofrendo sobre o lipedema. A gente já tem até uma estatística maior no Brasil. Uau. No mundo, 1 a cada 10, e no Brasil já 1 a cada 12,3% Vamos das conversar um pouquinho mulheres, sobre 1 a isso, cada gente? 12. Por favor, sentem-se, gente. As nossas queridas Gabrielas já se encontram aqui, minha gente, para a gente falar desse tema muito importante, o lipedema. Talvez uma primeira coisa, a doutora, que é a cirurgia vascular, definição do tema. A gente ouve falar de lipoaspiração, lipo isso, aquilo, lipoedema. O que é, doutora? O lipedema, ele é uma doença genética, né, uma condição crônica que tem um acúmulo de gordura, e isso afeta principalmente mulheres, porque tem a ver com o hormônio feminino, e ele pega do quadril, podendo pegar até o tornozelo, em geral poupa o pé e as mãos e pode acometer os braços. Então ele é diferente da obesidade, porque a obesidade é uma distribuição de gordura homogênea. E o lipedema, ele poupa o tronco. Entendi. Então o acúmulo de gordura é daqui para baixo e pode pegar os braços também. Da cintura para cima, normal, mas para baixo, acumula. Quando acumula, quando ganha o peso, ele ganha daqui para baixo e às vezes fica com a barriga retinha, sem acúmulo de gordura. É uma doença. É uma doença, já está no Código Internacional de Doenças. Agora, isso tem idade para começar? Pode ser doença de gente grande ou adolescente pode ter, um jovem pode ter, doutora? Tá, a gente tem gatilhos para desenvolver a doença, né? Ela tem um caráter genético, um caráter hereditário, mas também tem questões inflamatórias e muito relacionadas à variação hormonal. Então, os períodos da mulher de grande variação hormonal, que são a puberdade, que é a primeira menstruação, as gestações e a parte do climatério, né, e entrando na menopausa, essas são as grandes variações de hormônio da mulher e que podem ser gatilhos para desencadear o lipedema, ou terapia de reposição hormonal. Então é nesse período aí, nesse período que desenvolve. Em geral, a menina começa a ver, eu menstruei, e aí adquiri aquele corpo, aquele acúmulo de gordura diferente. Aí, e a doutora Gabriela Tosta recebe muitas pacientes assim, doutora? Muitas. Hoje, 95% do que a gente recebe no consultório é lipedema, né? Porque é uma doença que já existe há muito tempo, ela foi descrita em 1940, porém, ela era subdiagnosticada. Muitas vezes essas mulheres tinham o diagnóstico de obesidade, precisavam emagrecer, e agora começou a se falar, né, da pandemia para cá, mais sobre a doença. Então, as mulheres estão descobrindo o diagnóstico, né? Entendi. Então, hoje, o nosso forte é lipedema. Doutora Gabriela, a senhora é médica cirurgiã vascular também. E de onde é que vem isso? O que é? É um distúrbio? É alguma coisa, fator genético que num certo momento desencadeia? Isso. A gente tem a característica marcante genética relacionada aos hormônios femininos. Então, assim, é quase que exclusivamente deles, por exemplo, o estrogênio, quase que exclusivamente em mulheres. Tem alguns relatos de homens, mas está mais relacionado ao hormônio feminino. E aí tem esses períodos de gatilho, né? Ou então uma mulher que usa anticoncepcional, por exemplo, que tem o estrogênio junto, então isso pode desencadear o lipedema. Entendi. Agora, como começa? Onde começa? Primeiro, é no quadril, é nas pernas digamos assim, que a pessoa vitimada com isso, ela começa a perceber? Tá. É que a gente pode ter pessoas que tenham só no quadril e nas nádegas, que tenham no quadril, nas nádegas e na coxa, que tenha além daqui abaixo do joelho até o tornozelo, mas tem pessoas que têm só abaixo do joelho, tem algumas que têm só no braço, então depende da onde ela vai ter esse gatilho para ter o lipedema. Isso varia muito, exatamente aonde começar. O mais comum é acometer do quadril
até a região do tornozelo. A gente tem umas fotos, estamos mostrando, enfim. Olha que interessante, doutora. E uma vez desencadeada, tem como frear isso? Como é que é? Tem. A gente fala muito sobre o tratamento conservador para frear o desenvolvimento da doença, né? Então, a gente tem alguns pilares. Como isso é desencadeado também, por exemplo, o estilo de vida, a alimentação. Se é uma paciente que tem uma alimentação muito inflamatória, come muito produto industrializado, isso tudo, muito açúcar, a gente pede para cortar. Isso desinflama a paciente, porque o lipedema, ele é uma gordura inflamada. Então, quando você desinflama, melhor. Né, Exato. O que a gente vive, o que a gente come, o nosso estilo de vida é um estilo inflamatório constante, né? Exatamente. Essa imagem é interessante que ela mostra, né, a gordura. Isso. E tem uma imagem também mostrando o lipedema, como essa gordura ela é justa no tecido, e aí ela sai empurrando os outros tecidos. Né? Percebe que embaixo a gordura do lipedema ela é nodular, ela tem nódulos, e a gordura normal, que todo mundo tem, inclusive quem tem lipedema, ela é mais molinha e ela é mais contínua. Ali embaixo ela é nodular, e esses nódulos podem começar a aparecer, né, na pele, e isso dói quando pega. 90% tem dor. O toque dói. O toque, uma hipersensibilidade ao toque. Então, quando você trata para frear, né, a doença, você desinflama, isso melhora muito a dor. E a tendência, ou seja, não se tratando, a tendência é aumentar cada vez mais. Isso, né? Não tratar evolui o grau e pode até destruir a parte linfática e dar um linfedema. Ok. Né? A gente tem algumas formas. Mas isso é importante, porque acaba gerando um medo, né, da paciente de, eu vou ficar... Tem graus muito elevados ali. Não é bem assim, a paciente tem que engordar, né? Ela tem que não se cuidar. Então, assim, se é uma pessoa que, tudo bem, ela não está tratando, mas ela é mais magra, tende, né? Ela pode até evoluir 1 grau, mas ela não vai ficar tão deformada. Okay. Então, isso é importante, porque senão gera aquele medo, né? Todo mundo vai ficar com aquelas pernas enormes. E precisa, sim, mudar estilo de vida, que é o principal pilar para todo mundo, né? Porque... Exercício, né? A dieta. Então, isso é... Porque tem uma dificuldade muito grande no caminhar, na mobilidade. Sim. Isso afeta a primeira coisa, porque as pernas começam a uma se encostar na outra. Né? É muito importante porque o quadril deformado, você vai mudar o jeito de andar. Vai dar dor no joelho, vai ter lesões de joelho. E as mulheres, né, com edema e com sobrepeso e também o lipedema, elas têm uma deformidade do pé, que é um dos primeiros pontos que a gente começa a correção, mudando a pisada dessa paciente. Okay. Então, a gente tem que olhar ela como um todo, né? E pode acontecer também uma pessoa que tem um lipedema, mas também tem essas características de uma propensão à obesidade? Pode vir juntos, sim, ou seja, sim. né? Sim, isso é muito visto, né? Tanto que existe uma confusão entre obesidade e lipedema. Então, quando a gente já vê esse diagnóstico junto, né? Obesidade e lipedema, a gente orienta o paciente, olha, você precisa perder peso e o que sobra ali é uma gordura mais resistente. Aí a gente fala que é o lipedema. Porque uma coisa é a gordura, outra coisa é o lipedema. Ou seja, claro, estamos falando do mesmo conceito, do conjunto da obra aqui, sim. Mas são diferentes. Mas são gorduras... porque a do lipedema também melhora com a perda de peso, né? Tá. Então, por isso que a gente pede para começar a perda de peso, para a gente entender. Porque também aquela paciente que vem com um volume muito grande, a gente fica confuso, né? Tá. É lipedema, é só obesidade? Exato. Né? Estamos diagnosticando a mais, estamos diagnosticando a menos, né? Tá. Agora, do ponto de vista da fisioterapia, o que ajuda também porque compromete o sistema linfático. Drenagem, essas massagens ajudam, doutora? Massagem não. Massagem não. Opa. Massagem modeladora também não. Tá. A drenagem linfática, ela ajuda bastante, mas eu gosto mais de associar. O lipedema não se consegue tratar só com a drenagem, a gente precisa de outras técnicas para a gente conseguir resultados melhores. Porque não é só o linfático, né? A gente tem estruturas que precisam ser tratadas, tem flacidez e tem as fibroses também. Então, eu preciso associar técnicas. Eu até trouxe um pouquinho falando sobre o tratamento, porque existe esse tratamento conservador, que hoje o que a gente mais escuta é falando da lipoaspiração, né? Mas a gente tem o tratamento conservador que traz bons resultados, né, para paciente, com bastante qualidade. Isso aí, doutora, a gente está na tela aí mostrando. Isso, também. Essa daqui é a bota pneumática, né, que eu gosto de associar. Existem várias técnicas, materiais de boa qualidade
e a plataforma vibratória, que essa plataforma é bem interessante, que o paciente pode ter em casa. Então, meus pacientes são orientados a usar em casa para fazer exercício. Eu fiquei sabendo que esse tipo de plataforma é muito boa, que de repente libera muito líquido, é isso? Isso, depois que você sobe, exatamente, né? Você tem vontade de ir ao banheiro logo depois que você desce. E os lasers, né, que são anti-inflamatórios, então a gente usa vários tipos. Ali tem um outro aparelho que a gente usa para trabalhar o tecido mesmo. E as vibrações são muito bem-vindas, né? Que a gente consegue melhorar a fibrose, irrigação. A vibração no sentido de liberar líquido. Líquido. E de vibrar esse tecido para a gente andar com esse líquido. Ele vai se dissolvendo uma vez feito o tecido gorduroso, ele consegue se dissolver, diminuir, ou seja... Com temperatura. Então, quando a gente fala em reduzir, a gente tem que usar a temperatura. E quando a gente aumenta a temperatura, a gente aumenta a inflamação. Então, você precisa ser o momento correto. E diminuir um adipócito, a gente também precisa da dieta. Tá. Então, a gente precisa de todos esses pilares. A atividade física para queimar, a dieta. Que tipo de atividade física, doutora? Então, a gente precisa avaliar o paciente para entender o momento. O paciente muito obeso, ele não vai poder fazer uma atividade... A pessoa tem dificuldade de caminhar, a coitada está tão assim... Então a gente começa com atividades, pode começar atividades aquáticas, alguns circuitos sem muito impacto, pilates. Então a gente vai associando e em cada momento a gente vai mudando isso para conseguir trazer benefícios. E também a gente tem que avaliar a frouxidão ligamentar, que ela geralmente vem, que é um problema de virar o pé, machucar mais o joelho. Então, essa parte ortopédica tem que ser vista com muito carinho. Entendi. E aí, a gente vai direcionando. Mas depois que essa mulher já melhorou, reduziu o peso, musculação. Carregar peso, porque vai ajudar a tornear o músculo, melhorar tudo isso. E em consultório, a gente também consegue fazer o músculo crescer, né? Com muitas tecnologias. Então, a gente consegue ajudar muito em todo o processo. Doutora Gabriela, a Gabriela Alves agora, né? Quais outras doenças associadas que podem virem junto no pacote aí do lipedema? Tá, a gente hoje tem muito estudo sobre questões inflamatórias em geral. Então a gente vê muita associação com o hipotiroidismo, alguma outra doença inflamatória, uma endometriose. A gente vê muitas pacientes com isso coexistindo. Por causa do lipedema ou essas doenças levaram ao lipedema? Não temos ainda a descoberta, temos correlação, mas o que a gente tem, assim, de fato, visto muito é que 50% das pacientes que têm lipedema têm vasinhos ou varizes associados. Então, isso traz uma insuficiência venosa, que é a questão das varizes que aparecem nas pernas. Então, 50% dessas mulheres apresentam. Tem as telangiectasias, que são os vasinhos, Decorei, você levou 6 meses para decorar. E tem as varizes, e isso pode progredir, afetar o sistema linfático e dar um linfedema, por exemplo. Né? Então, são outras doenças aí que podem... E muitas questões ortopédicas, né? Então, uma condromalácia, uma osteoartrose, né? Joelho, porque como ele leva a frouxidão ligamentar, essa gordura também ela vai sobrecarregando a articulação. Então, dá deformidades ortopédicas, além de outras doenças vasculares, inflamatórias. O fato a pele também, ela começa a se esticar, imagino assim, também começa a ter, assim, fissuras na pele, imagino assim. Começa a dar fibrose, né? Essa gordura, ela inflamada, ela fica dura. E ela dá esse aspecto de celulite na pele, né? Que a doutora Gabriela resolve muito bem isso no consultório, com as várias tecnologias para melhorar esse tecido, né, Gabriela? Deixar mais flácido isso. Para deixar ele mais rígido, não tirar a dureza da fibrose e deixar uma elasticidade melhor. E fissura, a gente falaria isso lá nos graus muito elevados, quando já virou outras doenças associadas. Mas a gente tem um videozinho aqui também falando do tratamento, né, doutora Gabriela, que dá para fazer em consultório das varizes, né? E a gente faz esse tratamento associado para não inflamar a paciente, né? Conter a inflamação. É isso aí, doutora? Esse aí. Então pode ir falando, a gente está mostrando para quem está em casa. Nós temos uma paciente aí que ela já faz o tratamento conservador, alimentação, atividade física, né? Tudo que a gente orienta e vai na doutora Gabriela Tosta fazer a parte da fisioterapia especializada e ela já está num estágio aí, numa etapa que nós estamos fazendo o tratamento dos vasinhos e microvarizes dela em consultório associado. Então é uma paciente que entrou primeiro na sala da doutora Gabriela Tosta, desinflamou, usou a bota pneumática e depois foi para a minha sala, a gente fez um tratamento com laser e aplicação, que é um tratamento minimamente invasivo, não é uma cirurgia, né? E depois a doutora Gabriela entra para fazer o tape, para
para essa paciente ter menos hematoma, menos inflamação, porque a gente também não pode tratar essa paciente de vasinhos e varizes muito inflamada, senão você piora também a condição. Ou seja, a primeira coisa é tirar o quadro inflamatório. Isso. Tentar tirar o quadro inflamatório para poder tratar o tecido, enfim. E as doenças associadas. E as doenças associadas, sim. Muitas pessoas reclamam também dessa situação do lipedema, do que vão usar, o que vão vestir, às vezes assim, que tem que ser roupas especiais ou eu posso comprimir ali a gordura porque hoje se usa muito essas roupas justas, leggings, etc, né? Isso ajuda, atrapalha? Como é que é? Ajuda, é uma doença que pede compressão, também a gente pede trouxe... compressão. Pede compressão. Como aquelas meias elásticas. Meias elásticas e também existem as vestimentas, né? Que são as leggings e as bermudas de compressão que ajudam bastante. O que a gente vê nessas pacientes são essas deformidades. Então, a meia muitas vezes não conseguia cobrir tudo porque as meias são tamanhos específicos. Então, você deveria ter uma sob-medida para tanta deformidade. Então, hoje a gente consegue associar as bermudas de compressão, calças de compressão, às meias de compressão, para trazer um melhor resultado para essa paciente. E ali tem a última ali era uma paciente em cirurgia, né? Para paciente que tem indicação cirúrgica, também as calças de compressão, que seriam meias mais compridas, né? Aí eu vejo, tô vendo a doutora que tem uma mesinha do seu lado, doutora. Vamos mostrar, então. Vamos Trouxe, sim. tem que mostrar aqui, doutora, né? Então, A doutora Gabriela Alves pode comentar, fica, por favor, que é um bate-papo. Essa daqui é uma bermuda, tá? De malha plana, que a gente consegue comprimir a região glútea, a região da perna da paciente. Então, seria para essas mulheres mais de quadril, né? E tem aqui, um tempo de uso, posso usar o dia à inteiro, vontade, à o dia vontade. todo? Pode fazer exercício físico, pode fazer tudo. Entendi. Aqui tem a calça de malha plana também. Quando a gente fala de malha plana, porque é um tecido que vai trazer mais conforto e uma compressão mais rígida. Então, esse tecido fica mais acomodado aqui dentro. Eu posso usar isso e colocar uma calça por cima, doutora? Sim, pode, mas ela não é transparente. Você pode usar ela direto, como uma blusa, na academia. Mas vai fazer um passeio, vai no mercado você pode colocar. Ao parque, vai. E também é uma evolução, né? A gente fala, a paciente chegou, a gente vai entender o processo dela, o que ela tem de lesão. Depois eu posso transformar num material mais curto. E a gente vai evoluindo. Conforme aí. a evolução, né? E o trabalho, a gente vai entender como ela trabalha, o que a gente vai indicar. Essas roupas são de fácil acesso? Como é que é? Essas, Mais então, porque a malha plana, que é o que a gente vê no mercado, a legging normal, circular, que são essas leggings de ginástica, elas não vão dar a compressão para o paciente que ele precisa. Essa daqui já é um material terapêutico. Uma tecnologia mais avançada. Então, precisa de uma indicação. Entendi. De um médico ou de um profissional que... tem locais específicos? Sim, existe uma loja específica que fabrica e aí elas têm os tamanhos, tem para tamanho especial e aí a paciente entra em contato e é fornecida. Assim como a gente tem lojas de meias de compressão, né, cirúrgica, loja cirúrgica, a gente também tem a que vende com o material específico e mais indicado. Porque o paciente pode ter outras doenças associadas, assim como a gente mostrou, e ele compra um material sem indicação, pode piorar em vez de melhorar, né? Tem mais, doutora? Eu trouxe mais. Tem sim. Então, aqui são as Mostra tudo aí, doutora. Aqui são as talas para a gente comprimir regiões que não consegue com esse material, tipo atrás do joelho, essa região, panturrilha também, essa região dessa gordurinha do joelho, que elas reclamam muito dessa gordurinha aqui. Então, esse material consegue dar uma boa compressão e o culote. É uma tala. Uma tala de espuma. E coloca por baixo da calça ou da bermuda. Ou da meia, né, de compressão. E aqui é uma de culote, que a gente encaixa na região de culote, porque elas... a gente mostrou as imagens, elas têm um culote bem arredondado, né? Então, para a gente conseguir ir trabalhando esse tecido. Isso daqui faz um efeito massagem, como se estivesse acontecendo uma massagem leve durante o movimento com o tecido de malha plana. E facilita a mobilidade também, né? Não fica tão aquela fricção ali. Diminui o inchaço, para quem tem inchaço, diminui a dor. Melhora o aspecto de celulite, que às vezes a fibrose faz um aspecto de celulite, então tudo isso também melhora, porque melhora a circulação. Na fricção não causa ali um vermelhidão, etc, né? Não, porque o tecido, na região da virilha, etc. A pele dela está íntegra, não é uma pele doente. Quando é uma pele doente, existem essas pacientes aqui, até uma primeira imagem que apareceu era de uma pele inflamada, já com infecção. Aí a gente vai usar outros métodos. A gente começa com enfaixamento, a gente vai cuidar dessa pele para depois chegar nesse momento. Entendi. E depois assim que a paciente começa a fazer o uso desse tipo de material,
ou começa a fazer uma certa disciplina, né, no tratamento, porque não é só ali do consultório, tem que fazer uma disciplina, né, doutora? A senhora ia complementar. Isso, a gente tem resultados maravilhosos, né? A Olha perna só. volta ao normal que parecia que não tinha nada antes. Isso tudo com o tratamento conservador. E são pessoas que procuravam tratamento com outros diagnósticos uma vida inteira sem, né, conseguir. Entendi. Então existe sim essa possibilidade em todas as idades, né? Ok. Para paciente mais jovem, para Olha paciente. assim, olha a informação, as sim. feridas assim. Então, né? essa daqui é um pós-operatório, né? Que eu gosto de mostrar que existe aquele paciente que tem indicação cirúrgica. Né? O que é uma indicação cirúrgica? É uma drenagem, é uma Não, lipo? é uma que faz? Uma lipoaspiração Entendi. na região que mais precisa, Ok. né? Porque a paciente precisa fazer esse tratamento conservador Entendi. até para fazer a cirurgia. Então, esse tratamento conservador que a gente entendi. diz é uma mudança de estilo de vida que ela vai precisar fazer antes de operar e depois que Ok, operar. então tem né? uma lição de casa. Uma Tem lição uma de lição de casa. casa. Aliás, o tratamento, basicamente, 80% ele depende do paciente. Ok. Da Então, boa as vontade mudanças dele, do que querer, ele for né, do propósito. dormir bem, não liberar tanto hormônio de estresse, né, ter uma alimentação anti-inflamatória, beber muita água, praticar exercício físico regular, usar as compressões e fazer uma fisioterapia especializada, nossa, melhora muito, 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 a ponto de muitas saírem da indicação cirúrgica. Porque tudo que você... O acúmulo de hormônio vai estar ali, naquela região que vai, né? Ou seja, o acúmulo vai acumular ali, né? Assim, naquela região ali que E aí vai... desinflama, essa célula de gordura diminui. Ok. Então, melhora a dor, melhora o roxinho, porque muitas dizem que fica muito roxo, porque tem uma fragilidade capilar associada. Ok. Diminui, melhora a marcha, né? Melhora o caminhar, melhora tudo. Maravilha, gente. Eu estou aprendendo muito aqui sobre lipedema, um assunto novo, um assunto interessante, mas é uma realidade que já está aí há muito tempo, que a gente precisava trazer essas orientações, essas informações. Gabriela Alves, Gabriela Tosta, uma médica, uma fisioterapeuta, gente. Temos muito assunto ainda para trazer para você, então vamos combinar o seguinte, nós vamos chamar o intervalo rapidinho, não tente sair daí, que a gente volta já só para você, porque você merece, viu? E já estamos de volta com o nosso Saúde e Fé, aqui pela nossa rede Aparecida de Comunicação, com o tema lipedema, recebendo duas tremendas convidadíssimas, minha gente. A doutora Gabriela Alves e a doutora Gabriela Tosta. Então, estão aqui falando sobre esse assunto. Mas antes de continuar o nosso bate-papo com elas, eu tenho esse recado muito importante para você que é devoto. Então, eu quero dizer assim, do fundo do meu coração, querido devoto e devota de Nossa Senhora, nesse mês, somos convidados a perseverar na vocação de ser família dos devotos, uma família unida na missão e na devoção à Nossa Senhora Aparecida. Nosso muito, mas muito obrigado a você que faz parte da família dos devotos. Graças à sua colaboração, nós conseguimos fazer a diferença na vida de quem precisa e chegar a tantos lares brasileiros. Ao dizer o seu sim para a nossa família, sua doação mantém o Santuário Nacional com toda a estrutura necessária para acolher, construir gente com os projetos sociais e através da TV, rádio, internet, as revistas, ser companhia diária em sua casa. Se você ainda não faz parte da nossa família, mas deseja nos ajudar, entre hoje mesmo para a família dos devotos e colabore conosco. Ligue para o telefone mais amado desse planeta, minha gente, que é o 0300 210 1210. O Santuário Nacional conta com a sua fidelidade. Ela é fundamental para ajudar a manter a casa da Mãe Aparecida. Desejar o nosso muito, muito obrigado. E vamos ao nosso bate-papo com a doutora Gabriela Alves e Gabriela Tosta, médica cirurgiã vascular e fisioterapeuta, com um assunto muito interessante, o lipedema. Inclusive, agora nesse bloco a gente vai falar sobre colocar suas perguntas. Você tem dúvidas? Durante a semana você mandou para a gente, então com muito carinho a gente vai encaminhá-las aqui. Doutoras, o tratamento... Quando é que é indicado? A princípio vocês vão no tratamento conservador, enfim. Quando é que é indicado para valer um tratamento assim mais delicado, mais cirúrgico? Tá. Primeiramente, como a gente faz o tratamento conservador para desinflamar, Ok. né? A gente espera basicamente 1 ano desse tratamento conservador para aí poder encaminhar a paciente para o cirurgião plástico para poder fazer essa lipoaspiração, quem tem indicação. Então, quem tem essa indicação? Pacientes que não melhoraram com o tratamento conservador, Ok. que foram resistentes e que têm deformidades em graus mais avançados.
essas pacientes podem ter indicação cirúrgica sim. Quando a doutora fala em deformidade, significa assim que ficou tanta fibrose ali, que endureceu ali, doutora? Fibrose, uma deformidade do membro mesmo, com uma dificuldade de marcha que não melhorou, um depósito de gordura sobre um joelho, por exemplo, que não melhorou com tratamento conservador, ou que a paciente está andando e raspa uma perna na outra, machuca. Algumas pacientes vão sim para a cirurgia. Em alguns casos, isso pode comprometer o sistema linfático, ou seja, eu posso, de repente, é tão grave o problema que posso comprometer aí todo o sistema linfático, que é o caminhão do lixo que vai passando lá para tirar os excessos, doutora? Pode sim. A gente sabe que o lipedema ele afeta diretamente a circulação venosa e linfática, né? A venosa também? A venosa também. Vai comprimindo? Então, vai comprimindo de uma forma errônea, né? Errada. Então, ela dá mais varizes, mais vasinhos e pode destruir esse sistema linfático, que a gente tem alteração desde os primeiros graus. Microscópica, né? Essa alteração. Mas que quando chega no grau mais avançado, a gente tem uma destruição e aí nós temos já um acometimento do pé, um inchaço que não melhora, né? Melhora com o tratamento conservador, mas que não regride completamente, sozinho, né? E isso favorece o paciente, por exemplo, se ele tiver uma infecção, tem uma erisipela, se ele tiver com alguma doença de algum fungo no meio dos dedos, isso pode subir essa infecção para a perna e ela não tem esse linfático para proteger. Entendi. Agora, por que a massagem não é recomendada, doutora Gabriela? Porque qualquer técnica vigorosa que agrida o tecido aumenta a inflamação. E quando você tem um edema associado, você fazer massagens, né, modeladoras, usar aquecimento, você vai lesar mais ainda o linfático doente. As pacientes sabem disso? Não. Esse é o problema. Porque eu falo muito que não é estética, é doença. Então tem que ser tratado por um profissional que trate a doença. É uma doença. É uma doença. E em todas as idades, porque a gente vê a paciente, né, que já passou aí dos seus 50, 60 anos, com aquelas pernas inchadas, e ficar inchado não é normal, né? Ter essa gordura acumulada também não é normal. Então, realmente, procure um profissional para ter o diagnóstico e para tratar da forma correta. Que é um processo inflamatório. E a drenagem linfática, muitas vezes, não é feita da forma correta. Eu te falo que a maioria não é feita da forma correta. Então, precisa, sim, de um profissional que saiba o que está fazendo. Então, quem está nos acompanhando agora, de repente, assim, que gosta, está tentado a fazer ou está vivendo essa realidade, enfim, a que profissional buscar para quando, em que momento se é recomendada uma drenagem linfática? Então, o cirurgião vascular tem que ser o profissional, né, a porta de entrada. Ele vai fazer os exames, né, doutora, para descobrir se tem outras doenças associadas, porque também não é para todo mundo, né? O paciente, por exemplo, que tem uma insuficiência cardíaca não compensada, ele não pode fazer drenagem linfática. E o que a gente vê é o pessoal na clínica de estética fazendo drenagem linfática. Então, realmente tem que ter esse cuidado e depois encaminhado para um fisioterapeuta vascular, que vai ser quem vai tratar essa parte vascular circulatória. Porque quando a gente vai tratar o lipedema, o linfedema ou qualquer doença vascular, a gente vai tratar de uma forma geral o paciente, né? Toda a circulação dele. Então, isso é muito importante. Acho que ter presente que é o conceito de doença, né, doutora? Isso, é uma doença, tá? No Código Internacional de Doenças, ele já tem o CID, o famoso CID, que a gente pega no atestado, tudo, então ele já tem um CID, CID 11 EF02.2, né? Já é uma doença, então não pode subestimar, subdiagnosticar, negligenciar. E a gente fala da importância do cirurgião vascular, que a doutora Gabriela Tosta comentou, porque a gente consegue diferenciar se é um inchaço de um linfedema, de um lipedema, se tem as duas doenças associadas, se tem o comprometimento de varizes, de uma safena comprometida. Então, tudo isso o cirurgião vascular consegue diagnosticar, faz o ultrassom no consultório, analisa tudo isso e aí encaminha, claro, para um endocrinologista, para fisioterapeuta vascular, para uma nutricionista, orienta, exercício, tudo em conjunto. Uma situação não resolvida, uma situação, um tratamento, pode até uma trombose, né, doutora? Porque está comprimindo, está obstruindo, etc. Né? Então, pode comprometer tudo isso. Uma compressão errada, uma meia emprestada, né? Porque tem muito isso. Né? Eu não estou usando minha meia, deixa eu dar a meia. Né? Agora, do ponto de vista assim, do tratamento, ou seja,
o Sistema Único de Saúde cobre isso, ou seja, até mesmo para ajudar aquelas mulheres assim, que querem fazer, querem começar um tratamento, assim, mas é muito caro, eu não tenho condições, etc. Onde buscar socorro? Frei, isso é tudo muito novo hoje quanto a tratamento, né? Então, assim, é algo que tem que até ser falado muito para o meio médico, né? Para o meio médico, para nós médicos aprendermos também a diagnosticar isso, porque isso é algo que existe desde 1940, mas não se era falado. Começou-se a estudar e sair muitos trabalhos. No pacote da obesidade. Acaba ficando no pacote da obesidade, confundido com obesidade. Muitas chegam com o diagnóstico de linfedema e só tem lipedema. Então, a gente precisa ter um projeto mesmo para estruturar isso no SUS. Porque até parte de convênio ainda não é muito bem aceito. Porque eles acham que ainda é estético? Acham que é estético. Entendi. Ainda não foi entendido que é uma doença que precisa ser tratada. Agora, quanto tempo de tratamento no geral, assim, cada pessoa tem os seus graus e lipedema, etc. Mas geralmente quanto tempo, assim, na regra geral? Não existe um tempo específico, que é uma mudança de estilo de vida. E como 80% depende do paciente, ele vai ter que virar essa chavinha na cabeça, entender a paciente, eu tenho lipedema, eu tenho uma doença, eu vou fazer da melhor forma possível tudo que me foi orientado em consulta. E durante esse acompanhamento, se tem algum comprometimento de veia, aí vai no vascular, o vascular trata, né? Mas a parte da fisioterapia, eu vou deixar para a doutora Gabriela Tosta falar, mas não existe um começo, meio e fim, né? É um contínuo. É contínuo. Eu falo que tem momentos de férias, né? Você pode estar muito controlada, entendeu a necessidade da compressão, você vai. Mas depois você viu uma descompensação, engravidou, entrou em menopausa, procura novamente. Então, mas assim, para mostrar um resultado, você fala assim, eu comecei a tratar, quanto tempo eu vou ver resultado? Logo nos primeiros você já vê resultado. Existe a possibilidade, doutora, assim, de um raciocínio assim, aqui na parte de cima eu sou fina, né? Eu sou fina, a parte de baixo tem esse volume todo por causa do lipedema. Aí eu não vou fazer dieta porque eu vou afinar ainda mais a parte de cima. Existe, ou seja, o organismo ele se comunica como um todo, enfim. E esse tipo de pensamento, como é que fica? Existe esse tipo de pensamento que afeta psicologicamente. As mulheres se veem com dois corpos. Eu sou magra em cima e se dizem que são gordas embaixo, então elas veem essa diferença, se veem com dois corpos, daqui para cima eu sou uma, doutora, daqui para baixo eu sou outra. E sim, quando ela fizer uma dieta, ela vai perder como um todo, mas se ela fizer uma dieta anti-inflamatória, né, que não é uma dieta só hipocalórica, é uma dieta com alimentos menos industrializados. É uma dieta orientada, né? Orientada, supervisionada, ela consegue sim perder bastante também dos membros. E essa associada a exercício. A gente trabalha com exercício, né? A gente começa a ganhar mais massa muscular, você consegue melhorar essa desproporção também. Entendi. Quando você desinflama e essa gordura diminui de tamanho, ela dá espaço para o músculo crescer. Porque a gordura fica em volta do músculo. Interessante isso. Tem pergunta, diretor? Tá chegando pergunta? Vamos jogar pergunta aqui. Você ligou, você participou, você quer também ter a tua resposta, o direito de resposta, viu? Outra Gabriela, minha gente. Hoje é o dia dos programas aqui da Gabriela, viu? A Gabriela Ribeiro de Paraty, Rio de Janeiro. Boa tarde, Gabriela. Deus te abençoe. Bem-vinda. Tem alimentos que podem ajudar no lipedema, ou seja, uma boa dieta ajuda em tudo, mas alimento mais específico é como a banana, como a maçã, abacate faz bem, etc. Né? Esse conceito de dieta anti-inflamatória que a gente está falando aqui, ele é muito amplo, né? Então fala-se muito hoje em lipedema sobre a dieta cetogênica, que é uma dieta praticamente sem carboidrato, e uma dieta mediterrânea de longevidade, então com mais carne branca, mais peixe, pouco carboidrato, então substituir o arroz branco pelo arroz integral quando for comer, algumas substituições, os industrializados, chocolate, açúcar, cortar, né? Então esse tipo de restrição ajuda, né? Agora, falar que tem um alimento que eu vou comer ou algo que eu vou beber e que vai acabar com o lipedema
Não é verdade. Ok. Eu tenho alguns chás anti-inflamatórios. E essas propagandas aí que a gente vê na televisão, você compre isso, tome 2 cápsulas, etc., sem falar nomes, etc., isso ajuda, não ajuda, atrapalha ou é só um lance do comércio aproveitando essas vítimas? Nós não temos ainda um medicamento específico para lipedema. Tá. Então nós temos muito, vou tomar vitaminas, porque essas pacientes elas têm uma inflamação intestinal. É uma inflamação como o corpo, Ok. do corpo todo. O lipedema é igual a inflamação. Então essas pacientes elas podem ter uma dificuldade de absorver ferro, vitamina B12, tem uma anemia crônica que não sabe o porquê, investiga, não acha a causa. Ok. E aí quando ela desinflama, ela consegue absorver melhor. Então muitas vezes nós temos que suplementar um ferro, uma vitamina B12, um ômega 3. Mas não por conta própria, mas médico. não por conta própria. Tá. Tem que ver se apresenta essas alterações, que nível que está e se tem indicação de repor ou não. E remédio para a circulação quando tem uma alteração venosa e linfática associada já visível. Entendi. E mesmo os suplementos, né, que são esses vendidos pela internet, que você abre o Instagram, tá lá cheio de suplemento, Ok. também inflama. Sim. Então, cada uma vai ter uma indicação de um suplemento. Então, realmente tem que procurar o profissional para indicar, né? Não é uma receita de bolo. Exato. Não existe. Gente, está aí a realidade, lipedema, né? Um processo inflamatório que tem consequências visíveis no corpo, então principalmente os membros inferiores. Aí a gente viu fotos e tivemos hoje a alegria, né, de conversar com 2 Gabrielas, excelentes profissionais, que vieram até aqui para compartilhar o seu conhecimento, sua sabedoria, né? Eu queria imensamente agradecer. O tempo foi curto aqui, porque né, vocês prometem que voltarão num outro Voltaremos. programa também, para a gente dar um segundo tempo nisso, se bem que hoje Com também certeza. bem esclarecedor, viu? Eu que agradeço. Eu agradeço a oportunidade, agradeço a todos. E se tiverem mais alguma pergunta, quiserem mandar depois, a gente responde. Todos os contatos da doutora Os Gabriela contatos. Alves estão na tela. Se a doutora olha para a câmera, para dar um sorriso, para o pessoal dar um print lá. Isso, Tá deu um bom. print? Legal. E também a doutora Gabriela Tosta, nossa fisioterapeuta que veio aqui, deu alguns alertas importantes. Cuidado com algumas massagens, cuidado com algumas drenagens. Se tem orientação médica de um profissional gabaritado, aí sim. Mas caso contrário, cuidado, né, doutora? Eu acho legal a gente poder falar um pouquinho para essa paciente que você falou que é carente, que o SUS não cobre. Existem coisas assim que podem ser feitas em casa, né? Fazer a dieta, uma dieta, Ok. com bastante frutas, legumes, né? E fazer exercício físico, que seja uma caminhada. Isso tudo vai ajudar ela a conter isso em casa, né? Então agora olha para a câmera lá, doutora, que a gente vai colocar os contatos, doutora Gabriela Tosta, nossa fisioterapeuta, viu? Tá aí na tela, gente. Queridas, muito obrigado, que Deus as abençoe, parabéns pelo trabalho de vocês. Vocês estão ajudando, assim, salvar vidas e levar a autoestima de tantas pessoas, assim, que veem resultados concretos e estão dando vida para essas pessoas. Muito obrigado, viu? Obrigada, que Deus abençoe, viu? Obrigada mesmo. De coração, viu? Fique à vontade para visitar o santuário, passar Nossa Senhora, rezar um pouquinho, fique à vontade, viu, gente? Obrigada. E depois desse momento em onde a gente recebeu essas informações preciosas de como cuidar do nosso corpo, lipedema hoje, essas gorduras e excesso, que tal a gente também buscar um momento de oração para a gente tirar aqueles outros excessos, o excesso do pecado? Então vemos aí então o nosso momento de oração. Deus de amor e paz, olha com compaixão para todos que enfrentam doenças e dificuldades. Envolva-os com teu amor consolador e dá-lhes a paz que somente tu podes oferecer. Que em meio às tempestades da vida, eles sintam tua presença como um refúgio seguro. Concede-lhes a cura, Senhor, e renova suas esperanças a cada dia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Minha gente, uma coisa é certa, a oração, ela faz parte do tratamento, seja ele qual for. Acho que é o que sustenta, o que impulsiona, o que motiva. A gente viu hoje no programa quantas informações valiosíssimas. Lipedema, que é o acúmulo de gorduras, né? Eu já introduzi também. Nós vamos acumulando não só as gorduras através da nossa vida muitas vezes desregrada, comemos errado, horas erradas, enfim, mas a gente vai acumulando outros tipos de gorduras, o chamado pecado, quando a gente não ama, quando a gente não perdoa,
quando a gente não tem uma vida de oração, quando a gente guarda no coração rancor, raiva, ressentimento, quando a gente sente inveja, ciúme, são essas gorduras que vão acumulando aonde? Na alma. E que causa tudo isso, minha gente? Tristeza, angústia, quadros muitas vezes de depressão, porque a gente não está cuidando dessa dieta interior, que a gente consegue através também de um momento forte de comunhão e de oração, buscar na palavra de Deus esse tratamento, esse grande remédio, viu, gente? Mas agora eu queria convidar você a segurar bem firme o copo d'água, com muito carinho. A gente vai invocar uma bênção tão especial para você nesse sábado, final de semana, junto com a sua família, poder ser ainda mais abençoado. Senhor Deus, de infinita bondade e misericórdia, que te apresentamos essa água tão limpa, pura e transparente. Dignai o Senhor abençoá-la, santificá-la e purificá-la, que através dessa tua bênção sejam derramadas em nossos corações todas as bênçãos, as graças, a saúde física e espiritual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Essa eu vou repartir com as duas Gabrielas de hoje, viu, gente? Gente, muito obrigado pelo seu carinho. A gente vai ficando por aqui. Um bom final de semana. Descanse para valer. Curta a sua família, mas não descuide. Amanhã, domingo, é dia do Senhor. Procure a sua paróquia, a sua comunidade para rezar um pouquinho, viu? Que Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe. Bom final de semana. Até semana que vem com mais uma edição do nosso Saúde e Fé. Deus abençoe.